Boa noite a todos. Na alegria de podermos conversar sobre a nossa caminhada em direção à luz, que algumas vezes parece difícil, mas é porque nós ainda não entendemos direito as leis de Deus, o auxílio da espiritualidade superior e Jesus de Nazaré. Se analisarmos, veremos que caminhamos, sim, que estamos indo, que um grande número de indivíduos já está em dimensões melhores, esperando a terra de regeneração para voltar à terra, que jovens maravilhosos estão no nosso planeta se preparando para a grande transformação que inevitavelmente virá. No horizonte primitivo, já realizávamos sessões de materialização, como conta Ernesto Bozano, no seu livro Manifestações Supranormais entre os Primitivos. Grandes filósofos, no horizonte primitivo, pajés, xamãs, espíritos mais velhos vieram nos auxiliar. E André Luiz nos lembra também que os desencarnados nos auxiliavam ao crescimento que nos é próprio. E a cada desencarne, éramos preparados melhor no mundo espiritual, para voltarmos em melhores condições, sempre que possível. No horizonte primitivo, éramos mais ligados uns aos outros, uma grande família, mas fomos no horizonte civilizado, criamos os deuses, homenageamos os ancestrais e continuamos a nossa caminhada ainda meio mergulhados no mundo espiritual e no mundo físico. No horizonte profético aparecem os profetas bíblicos fazendo profecias. Respeitados, eram ouvidos, mas com Jesus compreendemos melhor o sentido da vida. Mas não conseguimos apreender de forma que ficasse no cérebro, através do amor ao próximo. A teoria estava se iniciando como uma pequena semente que deveria se desenvolver através do amor ou através das dores que nós mesmos criaríamos. A Gênese diz que alguns males são próprios de mundos em desenvolvimento, porém, a maioria dos males é criação dos homens. A guerra, a fome, a desorganização, e há que nos prepararmos, porque, como diz Kardec em obras póstumas, os tempos estão chegados. É hora de mudança, é hora de transformação. Não podemos mais esperar. Caso contrário, problemas vários surgirão. Não existe castigo, Deus nos ama infinitamente. Nós, como diz a Gênese, é que criamos, consciente ou inconscientemente, muitas dificuldades. Fatal, diz o livro dos Espíritos no item fatalidade, só nascimento e morte. Tudo mais pode ser atenuado, pode ser mudado. Mas reencarnando na Terra, mergulhamos na festa do mundo, mergulhamos no barro da Terra, voltamos aos problemas do passado. Muitos conseguem resistir a essa atração que a Terra exerce sobre nós. Mas não somos espíritos? Perguntarão vocês. Sim, somos espíritos, centelhas etéreas, cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo. Mas no nosso estágio de evolução, estamos revestidos por um corpo de energia, o perispírito, e nos ligamos, quando encarnados, ao corpo físico por um laço fluídico. É o espírito que age sobre o perispírito, sobre o corpo físico. Mas o corpo físico, embora sem o espírito não seja nada, é apenas um corpo de carne. Quando o espírito atua sobre o corpo físico, o corpo oferece resistência,
condicionamentos e problemas no corpo físico, por exemplo, infartos incapacitantes, desastres que lesam o cérebro, problemas difíceis no corpo físico prejudicam a expressão do espírito. Kardec viu que indivíduos com grandes dificuldades intelectuais, em estado de sonambulismo, conseguiam perceber as coisas com mais discernimento. E isso também a parapsicologia, que Herculano diz, é filha do espiritismo, faz. Realmente existem condições especiais nas quais o espírito precisa se esforçar para novamente dominar a sua capacidade de atuar sobre o corpo físico e sobre o mundo à sua volta. E interessante que hoje é a hora em que o maior número de cientistas repete palavras como se fossem espíritas. Por exemplo, no cérebro que se transforma, esse livro de neurocientistas norte-americanos, que não são espíritas, sequer espiritualistas pela apresentação do livro, nesse livro eles falam sobre a importância do nosso pensamento, melhorando as condições do corpo físico, prejudicando as condições do corpo físico. Existe um caso de um senhor oftalmo que faz muitas operações, é um homem brilhante, um excelente oftalmo, e ele tem, aos 44 anos, um derrame incapacitante, como a própria mãe, como ele tivesse herdado. Mas eles dizem, os neurocientistas, agimos sobre os genes, impedindo ou permitindo que eles ajam sobre nós através do nosso pensamento. Olha, Jesus, o pensamento constrói, o pensamento destrói, o pensamento cura, o pensamento, como diz Paulo de Tarso, prejudica pensamentos inferiores. Ele diz, vocês, judeus, foram os primeiros a serem chamados para entender a palavra de Deus e para divulgá-la. Mas agora vocês não a divulgam, não entendem e pensam que só a circuncisão vai resolver tudo? A circuncisão sem boas obras não é nada. Olha a lucidez de Paulo de Tarso, o querido Paulo, que de torturador passa a divulgador, o maior divulgador de Jesus de Nazaré. Paulo entendeu e praticou a doutrina na transformação do Saulo para o Paulo. Jesus trouxe tudo o que devia ser dito para provocar o nosso crescimento espiritual, a nossa conscientização do sentido da vida. E qual é o sentido da vida? Progredir, desenvolver nossas luzes interiores, aprender a arte de ser feliz, que só aprendemos quando amamos o próximo como a nós mesmos. O amor verdadeiro, ensinado, exemplificado por Jesus de Nazaré, é a maior força do universo, é uma fonte de luz, é o clarim, diz Herculano no seu livro Pesquisa sobre Amor. É o clarim que toca o amanhecer e arranca o ser do não ser, transforma o vivente, aquele que só pensa em comer, se vestir e dormir, no existente, aquele que existe porque deixa uma luz preciosa, um risco de luz no céu do nosso querido planeta Terra. São Francisco de Assis foi um existente, e Buda, e Krishna, e Confúcio, e Zoroastro, e Moisés, tantos existentes e o mestre dos mestres, o maior existente que veio à Terra, o modelo de homem ideal, Jesus, que nos convocou ao perdão 70 vezes 7 vezes.
que disse: se alguém te ferir, te magoar, não se vingue, oferece-lhe a outra face. Se quiser que andes 1000 passos, ande com ele 2000. E preferiu viver entre os simples, aqueles vestidos simplesmente, os pescadores, as mulheres rejeitadas, de certa forma, pela sociedade de Israel e em todo o mundo, numa condição de submissão, de desconsideração. Jesus as amparava, o grande compreensor da alma humana. Jesus disse: atire na mulher adúltera a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E todos saíram, primeiro os mais velhos. Ele impôs uma condição melhor à mulher, que depois, nós, na Idade Média, tornaríamos a pagar. Não compreendemos Jesus e, tentando servi-lo, ou com má intenção, tentando dominar as massas, o povo, deturpamos os ensinamentos de Jesus de Nazaré. No Concílio de Nicéia, no ano 525, parece que é esse o ano, nós estávamos trabalhando para tirar a mediunidade, tirar a reencarnação, tirar todos os elementos libertadores do Consolador prometido apresentado por Jesus. Mas por que fazíamos isso? Porque éramos ignorantes. Por que, diz Leon Denis no livro Depois da Morte, no qual ele apresenta também a doutrina secreta, que ele diz, é o espiritismo, mas a verdade só era entregue aos escolhidos. E os escolhidos não podiam passá-la, porque seria crime. E para o povo passavam historinhas cheias de bobagens e ainda aumentávamos com a nossa imaginação. Crianças que éramos, ainda somos, mas melhoramos um pouco. Éramos quase bebê, agora estamos no jardim de infância. E Jesus nos entregou a doutrina secreta de uma forma fácil, numa cartilha de amor. Sobre a força do pensamento, se olhardes para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. Sobre a necessidade do perdão, contou a história de um homem que tinha uma dívida muito grande e foi ao seu senhor e pediu que o libertasse dessa dívida, que não escravizasse seus filhos, porque era costume dos romanos, quando os judeus não podiam pagar impostos altos, eles viravam escravos ou perdiam todos os bens. E o senhor concedeu ao homem que ele não pagasse a dívida. No dia seguinte, vem um empregado do homem com uma dívida e pede um prazo maior para pagar. E ele diz, não, 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 você vai preso já. Foram contar ao senhor. E o senhor disse, você teve sua dívida pagada e teve coragem de cobrar a dívida do seu amigo, do seu subordinado? Você está errado. Está suspensa a quitação dessa dívida. É uma forma de entendermos a bondade de Deus, mas de entendermos também que temos em todos os elementos, eventos da nossa vida, a nossa participação. Participação realizada com amor, com compreensão, com a capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos, de não fazer ao outro o que não desejamos para nós. E como diz a Gênese, num capítulo lindo, o mal e o bem. Alguns males existem na Terra porque são próprios de um planeta em convulsão, em crescimento, em desenvolvimento, terremotos, vulcões, às vezes com excesso de chuva, enchentes, mas cabe ao homem organizar, canalizar. Então, o homem tem que agir com conhecimento de causa. E o que permite ao homem uma maior dilatação da incompreensão do que é necessário é o amor ao próximo, é o respeito ao próximo e a si mesmo, na
conduta ética ensinada por Jesus, na conduta ética apresentada pelo casal Kardec, na conduta dentro das leis morais apresentadas no Livro dos Espíritos em Leis Morais, lei de adoração, lei de trabalho, lei de repouso. A primeira lei é de adoração. Nunca existiu povo ateu. E no horizonte primitivo amávamos ao próximo da nossa tribo como a nós mesmos. Mas aquele símbolo, Herculano apresenta num dos seus livros, o símbolo indiano da cobra que morre a cauda. Aquilo que fazíamos no horizonte primitivo, intuitivamente, muito dirigidos pelo instinto, porque o instinto é um guia quase sempre certo, é como um auxílio do plano espiritual superior, é um corredor estreito que temos que passar antes de entrar no reino humano e crescermos um pouco mais, e a inteligência já abre um leque de opções. Quando saímos do corredor estreito do instinto, a inteligência tem que ser iluminada pela razão, pela fé, pelo amor ao próximo, pela certeza de que estamos mergulhados no pensamento de Deus. Ou como diz Paulo de Tarso, em Deus estamos, em Deus nos movemos. E que recebemos tantas graças, uma gratidão imensa que tem que se expressar no amar ao próximo como a si mesmo. Recebemos gratuitamente o ar que nos permite respirar, as flores, o céu azul, as verduras, a terra que plantando tudo dá. Recebemos a bênção de poder enxergar, pensar, conversar, aprender, melhorar, nos transformarmos como a lagarta que está fechada num casulo e a luz dos esclarecimentos rompe o casulo e voa como uma borboleta em direção ao sol. Recebemos também a doutrina outrora secreta. Não matar. Moisés recebe a Constituição Divina. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe. Toda a moral de Jesus apresentada pelo médium Moisés, que veio antes de Jesus para preparar o povo judeu. E tanto preparou que Jesus pôde nascer entre os judeus. Mas Moisés queria seu povo mais preparado ainda e esperava o que era, vinha das profecias desde o horizonte profético, como com Isaías, e ele surgirá como um arbusto frágil. E tantas vezes as tempestades do mundo ocorrerão que para os menos avisados será um homem tombado pela ira de Yahvé, mas não. Depois da sua morte, os interesses de Yahvé crescerão e se espalharão por toda a terra. E é o que aconteceu. O que fizemos com Jesus entre os judeus, entre os romanos, não se faz. Demos a um homem bom, como diz o historiador José. Ele é um homem bom, só pensa no bem. Demos a um homem bom o tratamento que os romanos usavam para os revoltados, para os cruéis, para os judeus que se revoltavam contra o jugo romano. Jesus não se revoltou, pelo contrário, ele falou, cumprir a lei, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se a moeda tem o rosto de César, é dos romanos, é de César. Mas existe a lei de Deus que temos também que cumprir. Jesus exemplificou, aguentou aquele maltrato e depois de 3 dias ressuscitou em toda a sua luz. E Paulo nos diz, se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos. E continuamos a nossa marcha, trazendo na Bíblia, que foi traduzida por Lutero e entregue a todos que quisessem ler, foi na língua alemã, trazendo a Bíblia para todos, os ensinamentos de Jesus para todos, mas deturpamos por querer, transformamos por querer. Fizemos a Idade Média, que foi um tempo de escuridão, submetendo a razão
a fé. Então a ciência era perseguida. Jordano Bruno foi queimado, Galileu ficou em prisão domiciliar. Por quê? Porque falavam que a Terra girava em torno do Sol. Eles tinham telescópios e viam, mas não podia se falar. Descartes se saiu bem. Ele diz: a Terra ela é fixa, mas tem uma atmosfera que gira em torno do Sol, mas o Sol gira em torno da Terra. ele não queria confusão. Mas matávamos os cientistas, queriam um mundo à nossa imagem. Criávamos um quadrado e colocávamos tudo dentro daquele quadrado. E depois dos nossos desatinos, que Jesus sabia que cometeríamos a terrível Inquisição, estávamos lá. Atire a primeira pedra o que estiver sem pecado, e saímos todos de fininho. Depois de toda essa confusão, Jesus enviou Kardec, porque a verdade não podia desaparecer. A verdade foi sempre apresentada. Confúcio falava: é preciso agir bem, é preciso nos desapegarmos dos bens da terra. Mãe, educa teu filho, diz a Bíblia, senão terás um ladrão. Dê a ele uma profissão. Entre os judeus, desde pequeno a criança aprendia uma profissão. Jesus escolheu ser filho de operário e, como pai, era carpinteiro. Paulo de Tarso era tecelão e, quando saiu de toda a possibilidade de rabinato porque se tornou cristão, ou seja, estava negando Moisés, mas ele gostava de Moisés, mas os judeus não queriam que ele fosse cristão. Ele saiu e foi viver como tecelão e fazia suas lindas palestras à noite. Ele demorou a fazer palestras, porque ele havia perseguido os cristãos, matado os cristãos, tirado bens dos cristãos, que eram judeus, que, sobretudo dos judeus, e tinha um complexo de culpa, que foi passando na medida em que ele fazia o bem. E ele diz: se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos. E hoje aqui estamos com tantos ensinamentos, um exército de luzes nos ajudando. E em várias épocas do nosso crescimento surgem problemas, surgem, como agora, uma pandemia. Mas é castigo? Ah, não, o vírus é bom. O vírus é bom e o vírus é mau, depende de nós. Foi por falta de higiene, por falta de organização, por ganância, que as coisas chegaram ao ponto que estão. Se no início, quando começou primeiro, não começar a parar com animais selvagens, silvestres, porque tem gente demais no mundo. Iniciar uma higiene maior na lavagem das mãos, no uso de máscara em qualquer gripe, como fazem os japoneses, mas não, íamos deixando. A febre espanhola matou muita gente, a AIDS matou muita gente, agora o coronavírus está matando muita gente. Mas vários infectologistas fazem uma pergunta: será que em 100 anos de medicina não encontraremos um remédio adaptável? Tem médicos receitando acetina, ivermectina, não sei os nomes, mas sabemos que tem médicos receitando e os indivíduos melhoram. Outros querem esperar a vacina e os indivíduos ficam piorando cada vez mais. O vírus passa pela gotícula da saliva facilmente e o povo se aglomera, sem máscara, sem lavar a mão, sem passar álcool gel. Fazem festas clandestinas, inconsequentes. Poderíamos caminhar pelas praias com máscara, tomando sol, que possibilita vitamina D, que é uma das armas contra o vírus. Vitamina D, boa alimentação, vitamina A, vitamina C, aumentar as defesas do corpo físico, as defesas imunológicas, que só aumenta, diz o doutor Calil, do Sírio-Libanês, o cardiologista, o doutor Álvaro Avezum, as defesas só aumentam quando fazemos o bem.
porque o nosso pensamento age sobre nós como se pensássemos, agora eu vou melhorar, porque eu fiz o bem, porque eu ajudei meu irmão, porque eu segui o que Jesus fala, ou Buda, ou Confúcio, ou os sacerdotes druidas, a mensagem foi recebida e praticada. Então, a educação espírita vem nos ensinar exatamente de forma mais dilatada, porque veio depois da descoberta das ciências, porque no tempo e no espaço os professores enviados por Jesus falavam. É necessário ser bom, é preciso agir corretamente, precisamos caminhar na luz. Quando somos bons, o nosso corpo de energia, que chamamos os espíritas de perispírito, que a parapsicologia, filha do espiritismo, chama de corpo bioplásmico, é o Herculano que diz, a parapsicologia é filha do espiritismo, mas ela diz, não, o espiritismo é uma anterioridade, nós somos cientistas. O espiritismo também teve William Crookes dando razão a Kardec. Kardec fazia parte de 2 academias de ciência. Richer teve muito, César Lombroso, um grande jurista, teve muita gente com muita intelectualidade desenvolvida, mas também com amor no coração, que queriam apenas auxiliar o povo e mostrar os 2 universos entrelaçados. E agora que o Espiritismo foi entregue a todos, temos que realizar a nossa tarefa. E a nossa tarefa é erguer alto a bandeira do Consolador prometido, cujos termos são trabalho, amor, solidariedade. O professor de Kardec, Pestalozzi, que era adorado também por Amélie Gabrielle Boudet, ensinava uma educação que era a vida, desenvolver amor à natureza, Kardec diz, tocar a realidade com os dedos, desenvolver amor ao próximo, fazer ao outro, como diz Jesus, o que queremos que o outro nos faça, e que o educandário fosse uma grande família. Pestalozzi orava, os alunos oravam juntos, faziam pães, todos como uma grande família se alimentavam e aprendiam as matérias escolares, mas aprendiam a arte de ser feliz, a arte de viver. E agora, nessa hora de pandemia, elevar o pensamento a Deus pedindo coragem, intuições, força, e que, orando por nossos governantes, mesmo quando nos irritam, pedindo a Deus que os envolva em luzes, para que possamos organizar nosso Brasil e nosso planeta, para voltarmos à possibilidade de crescermos espiritualmente, enviando pensamentos de amor aos que partiram. Fatal, diz Leis Morais no Livro dos Espíritos, só nascimento e morte. Muitos que partiram estavam na hora, mas ninguém tinha o direito de deixá-los sem um apoio, sem uma segurança. Grandes hospitais foram construídos, custaram milhões, depois foram destruídos. É uma desorganização que só Deus pode nos auxiliar, porque nós temos a possibilidade de, sem pensamentos escuros, sem sombras, sem violência, dizia Gandhi, seguidor fiel de Jesus, nem mental, nem física. Só a luz constrói luzes, só o amor constrói a paz. Só a chuva, diz Almir Sater numa música linda, consegue fazer com que as flores possam surgir. A vida necessita de amor, pensamento positivo, conexão com a espiritualidade superior. Quando for possível novamente, comparecimento à casa espírita perseverantemente, por enquanto, conexão virtual. Evangelização, evangelho no lar, evangelização dos nossos filhos, os pais conversam, contam as histórias de Jesus, repetem as palavras de Jesus, mostram desenhos animados que permitem essa conexão.
Lembre aos filhos de brincarem, correrem para manter o corpinho físico forte, se alimentarem bem. O convite é aprendizagem. Poderia não ter sido uma aprendizagem dolorosa, difícil às vezes, mas poderia ter sido uma aprendizagem pior, uma guerra nuclear. Gratidão a Deus que vela por nós. Estamos mergulhados no pensamento de Deus, como os peixes no oceano, dizem André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Gratidão a Jesus, que veio à Terra, sabia como agiríamos, mas veio por amor a todos nós e continua nos auxiliando. Gratidão a Paulo de Tarso, a todos os divulgadores do Espiritismo e a todos escritores espíritas que estão preocupados realmente em divulgar os ensinamentos de Jesus reapresentados por Kardec, num livro lindo, principalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo. A hora não é de reclamação nem de choro, é de agir usando a máscara, lavando sempre as mãos, mantendo distância social. A vacina logo permitirá uma liberdade maior e talvez a volta aos outros tempos. Mas se os tempos vierem, temos que estar melhores para que continuemos num crescendo, porque somos deuses, somos luzes, somos o sal da terra e vamos atender ao convite, vamos salgar o nosso querido planeta Terra. Não viemos para sofrer e muito menos para pagar dívidas. Viemos para transformar vícios em virtudes, para apagar erros cometidos que podem ser apagados através do amor ao próximo, do serviço ao próximo. O amor cobre a multidão de pecados. Alegria, ligação com o alto, com os espíritos superiores e observação das nossas crianças para auxiliá-las a atravessarem como Moisés atravessou com todo um povo o Mar Vermelho para atingirem novamente um mundo onde a socialização será uma constante. Muito obrigada, hora de trabalho mental, construindo de volta um mundo melhor. Obrigada a todos, paz e saúde e compreensão do sentido da vida.